Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o nosso Copom julgou o verdadeiro balde de água fria na expectativa dos investidores, principalmente aqueles que já esperavam um corte da nossa taxa de juros a partir do mês de agosto. Na reunião de quarta-feira, o nosso Banco Central decidiu manter inalterada a nossa taxa básica de juros em 13,75, até aí dentro daquilo que era esperado. Porém, o comunicado, que manteve o tom duro em relação à inflação, inclusive argumentando que precisa ver como vão ficar os indicadores nesse segundo semestre, além disso, não dando qualquer indicação de quando nós teremos o início do ciclo de corte da taxa de juros, acabou trazendo apreensão ao mercado. Mas não foi só o nosso Banco Central que acabou tomando medidas mais pesadas ao longo dessa semana. Os bancos centrais do Reino Unido e da Noruega decidiram elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual, acima daquilo que era esperado. O Banco Central da Suíça também elevou sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Mas a maior alta ela veio da Turquia, onde o Banco Central decidiu elevar sua taxa básica de juros em 6,5 pontos percentuais, pulando de 8,5% para 15% ao ano. Porém, lá eles esperavam um aumento até um pouco maior, já que a inflação na Turquia está bem alta, girando aí em torno dos 31%. Já nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central de lá, Jerome Powell, também adotou um tom duro contra a inflação. Disse que a inflação ainda está longe da meta, que é de 2%. Por isso, os Estados Unidos ainda vão ter mais duas altas na taxa de juros ainda esse ano e descartou qualquer possibilidade de queda num horizonte de curto prazo. Outra notícia que também decepcionou foram as notícias da China. O pacote de estímulos econômicos que se esperava do país asiático foi bem aquém daquilo que era esperado. Houve apenas um corte de 0,1% na taxa de juros dos empréstimos de 1 e 5 anos. Além disso, os outros estímulos que eram esperados, principalmente dentro do setor de infraestrutura, não vieram. E isso fez com que os preços das commodities, de uma maneira geral, caíssem no mercado global essa semana. O medo de uma recessão devido às altas taxas de juros ao redor do mundo, associadas a um crescimento mais fraco da China, fizeram com que tanto o petróleo quanto o minério de ferro encerrassem em queda essa semana. O petróleo encerra a semana com uma queda de 3,15%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $72,20. Já o minério de ferro caiu 1,72% e encerra com a tonelada cotada aos $114,50. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa, que veio em alta até na quarta-feira, acabou caindo a partir de quinta, mas mesmo assim conseguiu encerrar a semana em leve alta de 0,18%, se descolando aí das bolsas internacionais. Já o dólar encerra essa semana com uma queda de 0,72% e encerra cotado aos R$ 4,79. Nós tivemos ainda a aprovação do arcabouço fiscal no Senado, mas como o texto sofreu algumas modificações, ele vai precisar retornar à Câmara dos Deputados para ser apreciado novamente. Algumas mudanças realizadas no Senado não foram bem vistas pelo mercado, pois abrem espaço para novos gastos, além de retirar algumas despesas de dentro da regra de controle, como no caso do Fundeb, por exemplo. E isso acabou trazendo um certo receio para o mercado de que, agora que a regra precisa voltar à Câmara, possa haver novas concessões que tornem ainda mais difíceis cumprir a meta de superávit primário. Mesmo assim, a nossa renda fixa fechou positiva essa semana. Os juros futuros no DI para janeiro de 24 encerraram em leve queda de 0,02 pontos percentuais, cotado aos 13%. Já na carteira de títulos públicos, o IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,38 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados, medidos pelo IRFM, encerram essa semana com uma alta de 0,42 pontos percentuais. O discurso mais duro de Jerome Powell nos Estados Unidos fez com que as bolsas por lá encerrassem essa semana em queda. O S&P 500 encerra com uma queda de 1,39%, a Nasdaq encerra com uma queda de 1,28% e o Dow Jones encerra com uma queda de 1,67%.
Já na Europa, as notícias foram um pouco mais preocupantes. O Reino Unido divulgou a inflação essa semana, a inflação ao consumidor medida pelo CPA, que veio com uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 8,7%, quando o mercado esperava aí uma alta de 8,04%. O que mais preocupa no Reino Unido é principalmente o núcleo da inflação, quando você descarta aí os preços mais voláteis de energia e alimentação, que teve uma aceleração de 0,8%, bem acima daquilo que era esperado pelo mercado, mostrando que a inflação por lá ainda está bem complicada. Outra notícia que traz preocupação vinda da Europa é em relação ao confronto entre Rússia e Ucrânia. O grupo de mercenários Wagner, que participou aí das batalhas mais sangrentas a favor da Rússia durante esse confronto, anunciou aí, ao longo dessa semana uma espécie de motim contra o presidente Vladimir Putin, inclusive ameaçando invadir Moscou. As notícias ainda são muito nebulosas, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas isso pode causar uma reviravolta aí no confronto. Outro ponto que preocupa é principalmente em relação ao acordo de exportações dos grãos do Mar Negro. O Vladimir Putin já tinha falado na semana passada que pretende deixar o acordo, e com essa nova tensão se instalando dentro da Rússia, isso pode dificultar ainda mais a continuidade das exportações. Isso prejudica principalmente o preço do trigo, que nas últimas 2 semanas subiu cerca de 15% no mercado internacional. Toda essa tensão na Europa fez com que a bolsa por lá fechasse essa semana em forte queda de 2,93%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fica a expectativa pela ata do Copom e se ela vai dar aí algum sinal de quando pode começar a queda na taxa de juros, diferente daquilo que foi o comunicado. Além disso, nós temos a divulgação do nosso IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação oficial. E temos também a divulgação dos dados sobre o desemprego. Fica a expectativa pela tramitação do arcabouço fiscal, que agora retorna para a Câmara dos Deputados, e também para o início da tramitação da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma declaração que pretende votar aí o início da reforma tributária ainda nesse primeiro semestre, antes aí do recesso parlamentar do mês de julho. Muito obrigado e até a próxima semana.